Qual conversa você teria se a criança que você foi um dia, que fez um monte de promessa do que queria ser quando crescer, que tipo de mulher queria ser quando crescesse? Que conversa você teria com essa criança hoje? O que essa criança perguntaria para você? Eu posso dizer que a minha perguntaria assim: por que que você está fazendo tudo o contrário daquilo que a gente combinou? Eu quero saber de você agora. O que esta criança vai perguntar para você? O que você está fazendo hoje que não faz parte das promessas que você se fez, da mulher que você gostaria de ser, da vida que você teria quando você pudesse tomar suas decisões, quando você pudesse comprar a sua casa, ter sua família, quando você pudesse cuidar de você sozinha? Pois é, eu sou Elidiane Américo e esse é o nosso podcast Filha da Mãe, e hoje eu quero saber e contar para você a mulher que eu falei que eu seria, a mulher que eu me tornei e como que eu posso fazer para ser mais leal, fiel àquilo que eu desejei desde pequenininha e que até hoje eu me distraí. Filha da Mãe, podcast. Há nem tanto tempo atrás, eu comecei a tentar me conhecer, entender de uma vez por todas o que afinal de contas eu queria. Porque eu consegui identificar que tudo que eu vivia era para agradar os outros ou para não desagradar. Eu poderia não estar agradando, mas eu não podia desagradar. Que tudo que eu fazia era para compensar as pessoas de uma coisa que eu nem devia. Olha o perigo de não se conhecer. Eu fazia as coisas, geralmente, na necessidade de não perder, fazer parte, de não perder o direito de estar naquele lugar, de não perder as pessoas, de conquistar, né, mais espaço, mais reconhecimento, mais carinho, mais amor. Eu buscava sempre aquilo que me fez falta há muitos anos atrás, quando eu era criança, é claro. Então existia um buraco, um vazio muito grande que eu tentava preencher, mas eu sabia preencher isso tentando compensar. E aí eu comecei a me tornar grande que eu quero dizer gorda. 30 quilos acima do meu peso natural, normal para minha idade, para o meu tamanho, para o meu biotipo. Eu comecei a ficar grande para me ocupar espaço, para me ser vista, para mim ser temida, né? Ser respeitada. Para ninguém tentar me derrubar, por exemplo. Então, recentemente eu tive mais uma dessas fases de mergulhar para dentro de mim para entender, afinal de contas, o que você quer. E num sonho que eu tive, eu lembro que no sonho eu estava pequena e que eu falava que quando eu crescesse eu queria ter uma família. Que o meu sonho era ter uma família, ter uma casa, cuidar da casa, fazer comida, arrumar a casa, ser dona de casa, né? E que esse era o meu sonho de infância, mas que eu queria fazer uma coisa muito importante também. E ainda eu falava assim, eu quero fazer uma coisa muito importante para ajudar muita gente. Sempre pensei isso. E nesse sonho eu estava fazendo o que eu fazia quando eu era pequena, que era brincando na terra de comidinha. Eu lembro que eu tenho um tio meu, que é quase da minha idade, que a gente brincava muito de comidinha, porque ele adorava comidinha. Então a gente roubava a comida da cozinha para brincar de comidinha e ele adorava, porque ele adorava comer as comidinhas. Então, naquelas brincadeiras de infância, eu já tinha um sonho dentro de mim, que era ter uma família. Eu queria cuidar de uma família. Aquilo ali vinha da minha necessidade de ser cuidada. Minha mãe trabalhava muito, ela precisava trabalhar em vários empregos, como eu também, quando tive minhas filhas, fiz o mesmo. Eu comecei a trabalhar muito e a ter vários empregos, várias funções. Eu tinha que trabalhar, eu achava que eu tinha que trabalhar, como a minha mãe também achava, que se ela parasse um pouco, ou se ela não trabalhasse tanto, ia faltar. E assim eu fui perpetuando, né, mais e mais vezes a necessidade de não perder o controle. E aí eu perdi o controle.
Eu perdi completamente o controle. Eu consegui ter família, mas eu perdi a minha família. Eu perdia. Eu construí uma família e perdi aquela família. E aí, quando a gente resolve, né, se desenvolver, se conhecer, entender o que a gente quer realmente e onde a gente perdeu, né, pelo caminho, aquele desejo que a gente tanto queria, eu entendi que, como eu sabia o que eu queria quando eu era pequena, que era ter uma família, cuidar daquela família, mas eu aprendi que cuidar da família era trabalhar muito, muito mesmo, para dar conforto, casa boa, comida boa. E aí, eu não fui fiel, sincera e leal àquela criança que, dentro dela, ela queria ter uma família para ela cuidar, para ela estar junto. Então, eu olhando para o tamanho que eu estava, eu consegui entender que eu fiquei grande para ocupar espaço, para ser vista, reconhecida, ser respeitada porque pequena não iam me respeitar, ainda mais eu, nova demais, com filhos, etc. Então, um outro ponto era que eu não deixava essa família acontecer porque eu tomava o lugar de qualquer homem. Eu me colocava mais forte, mais poderosa, mais capacitada, mais inteligente, que eu conseguia, ele não, homem é fraco, homem não dá conta. Então, eu descartava esse homem da minha vida. Eu não deixava o homem permanecer, porque afinal de contas você está me atrapalhando. E aí, aquele sonho de infância de ter família, ele sempre era deixado de lado, porque minha família passava a ser minhas filhas e as dificuldades que eu tinha. Hoje, aos 42 anos, eu resolvi olhar para os meus sonhos. E eu entendi que o tipo de mulher que eu criticava, que era a mulher que ficava em casa, que tinha horários, que tinha rotina, que cozinhava para o marido, que limpava a casa e que lavava a roupa, que cuidava dos detalhes, eu criticava essa mulher e falava, isso é mulher à toa. Mulher mesmo tem que estar na rua trabalhando. Era a mulher que eu queria ser. Por isso que eu criticava. Eu criticava porque eu não conseguia ser. Eu criticava porque eu não conseguia fazer isso. Era incompatível aquela pessoa que eu era, que eu estava tentando ser, a quem eu estava tentando imitar. Quando eu me deparei com esta vontade que eu anulei, que eu calei, que eu falei que sai daqui, que aqui não é lugar pra você, aqui não tem espaço pra essa mulherzinha. Eu ainda falava, mulherzinha. Quando eu entrava num relacionamento, a primeira coisa que eu falava, você não fica achando que eu vou lavar cueca pra você, ficar fazendo comidinha pra você, que eu não vou não, né? Olha a mentalidade. Então claro que uma mulher não tem que ser esta mulher, Amélia, dona de casa e tal, ela pode ser o que ela quiser, mas eu estou falando do meu desejo, da minha alma, da minha criança, era ter um marido, fazer comidinha pra ele, à noite, quando ele chegasse do trabalho, ter aquela comidinha gostosa pra gente conversar, pra gente comer, pra gente cuidar da casa juntos, acompanhar a vida dos meus filhos, saber. E aí agora, eu tive 5 filhos. Eu tive 5 oportunidades de fazer isso e eu não consegui, porque era incompatível a pessoa que eu era naquela época. Então, eu fui abrindo mão daquela família e aquilo teve consequências. Eu perdi 3 famílias, né? Então, eu fui perdendo as minhas famílias e fui olhando aquilo como certo, como força, como empoderamento. E hoje eu vejo que o meu poder, a minha força e tudo que eu quero para mim evoluir, para mim ter sucesso, tem a ver com o meu sonho de ser essa profissional que acolhe essas mulheres, acolhe essas mães, para elas encontrarem o verdadeiro caminho, o propósito que elas têm da vida delas, sem culpa, sem ressentimento, sem as dívidas emocionais, sem ter que perpetuar aquilo que foi a vida da mãe, da avó, do seu sistema familiar. Então eu olhei para aquilo, eu falei, eu quero ser essa esposa que cuida do marido, que cuida da casa, que conhece os filhos, pelo menos tenta conhecer os filhos, sabe o que realmente está tendo dificuldade dentro daquela família e que não está sobrecarregada, cansada, doente, sem paciência, irritada, que está sem tempo para olhar e que acha que se a geladeira está cheia e as contas estão pagas, eu cumpri.
Eu cumpri o meu propósito como mãe, eu cumpri meu propósito como esposa, ele chega em casa, tá tudo organizado, distribui tarefa para todo mundo colabora, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu estou pagando, então eu não preciso ter responsabilidade sobre mais nada. Já fiz muito. Aquilo ali me causava um cansaço físico, mental e espiritual, porque eu estava indo na contramão da essência que eu queria. Eu queria realmente ter oportunidade de corrigir, né, essa minha rota, porém as minhas filhas mais velhas já estão no próprio caminho delas, feridas por essa configuração antiga nossa, que eu perpetuei aquele comportamento de ser mãe é trabalhar e dar comida e manter conta paga. Mais do que isso não me exija. Não que o filho tenha o direito de exigir que a mãe faça algo além do que ela consegue. Mas era uma coisa que eu queria. Era algo que eu queria, que eu buscava e que me fez falta. E eu esqueci em algum momento da minha vida que aquilo me fazia falta e eu fiz fazer falta na vida dos meus filhos. Então hoje eu trouxe essa reflexão para nós mulheres, para a gente não só conseguir olhar para nossa mãe com mais humanidade, como para a gente também ser mães com mais fidelidade aos nossos sonhos, aquele sonho que a gente guardou lá atrás, e que por a gente ouvir de outras mulheres, do nosso sistema familiar mesmo, que ser mulher é isso, ser mulher é aquilo, homem é isso, homem é aquilo, e a gente na verdade não querer repetir aquelas falas, não querer repetir aquele padrão, mas a gente fazer por lealdade. Porque eu não queria falar o que eu falei, mas eu falava e fazia. Eu repetia todo o histórico de agressividade, de a guerreira, aquela que não pode sobreviver se não tiver conflito. Porque eu mostro a minha força no conflito. Ninguém me vence no conflito. Eu sou resolvedora de conflitos. Então, eu fui na contramão daquela essência da criança que via a mãe sendo guerreira, que via a mãe correndo para lá e para cá, a mãe sustentando a família, sustentando a casa, mantendo as contas pagas, mas um buraco que existia dentro de mim, como se fosse culpa minha mãe precisar fazer tudo aquilo. Que se eu não fosse, né, se eu não comesse, a minha mãe não precisava daquilo. Se eu não precisasse das coisas, minha mãe não precisava daquilo. Então ainda gera nos nossos filhos uma sensação de culpa. Então hoje a reflexão é sobre a mulher que você quer ser e que você sonhou em ser e que você não está sendo. Então eu sonho hoje em construir o meu lar, em reorganizar o meu lar, em me reorganizar e ser leal e fiel ao que tem dentro do meu coração, que eu quero ser essa mãe, essa esposa. Qual marido que eu desejo ter? Qual esposa que eu preciso ser para ter aquele marido? Que mãe que eu quero ser? Para mim ter os filhos encaminhados para a vida, para serem esposas maravilhosas e um marido maravilhoso. Porque eles não têm obrigação de superar minhas expectativas ou de atender minhas expectativas. Mas eles têm sim uma missão de dar continuidade à vida que foi dada a eles, construindo a própria família, construindo o próprio legado. Então, que tipo de ser humano que eu desenvolvi, criei e mandei para a sociedade, para os relacionamentos que eles vão ter? Que tipo de profissional que eles vão ser, de homem, de mulheres que eles vão ser, a partir dos exemplos que eu dei. Eu dei exemplo de força, de determinação, de trabalho, de resolvedora, de pessoa fazedora, de guerreira. Mas eu dei o exemplo de leveza, de descanso. Eu dei o exemplo de quietude. Eu dei o exemplo de parar para ouvir. Eu dei o exemplo de você esperar para reagir ou para agir. Não, eu sempre fui bélica, reativa. Eu sempre fui destruidora, amiga. Eu tinha que resolver o trem, era rápido. Comigo não tinha meio termo. Então, eu dei bons exemplos maravilhosos. Mas e os que me faltou, eu não consegui dar. Olha para você ver como é que é interessante. O que me faltou, eu não consegui dar. O que me faltou foi exatamente o que eu não soube dar, porque eu não aprendi a ter, eu não tive para aprender a dar. Então hoje eu tenho essa consciência, eu consigo identificar isso e eu posso dar.
Se as minhas filhas precisarem desse meu lado, ou não precisarem, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele existe hoje. Mas não existia, existia a guerreirona, a destemida, a pronta pra briga, a manda no peito que eu aguento. Não, tanto que hoje eu consigo falar pro meu companheiro, eu não quero ser homem mais. Ele olhou pra mim assim, eu fui homem minha vida toda. Eu fui homem, eu fui combatente, eu fui forte, eu fui foda, eu fui muralha. Eu tinha que matar, era 3 leões, não é negócio de 1 leão por dia, não. Eu tinha que fazer tudo. Eu vivia cansada, doente, com dor de cabeça, sobrepeso, então nem se fala. Eu vivia irritada, eu não tinha tempo e nem paciência. Para mim tudo era futilidade. Tudo que fosse além daquilo que eu conhecia era futilidade. Eu vivia torturando as minhas filhas dizendo, isso não é nada, você não sabe o que eu passei. Olha que ridículo. Mas hoje eu sei que eu fazia uma coisa que estava ferindo elas e que tem consequências, mas que eu não fazia ideia que aquilo ali era errado na época. Para mim, certo era mostrar às minhas filhas que aquilo ali era bobagem. Ignora isso e vai fazer o que você tem que fazer. Porque engole o choro, engole. Então eu engoli o choro muitas vezes e eu tive que, assim, engolindo, eu tive que fazer coisas que eu não queria fazer, eu vivi coisas que eu não queria viver e eu ensinei minhas filhas a engolir o choro, a deixar as coisas para lá, porque isso não é importante. O importante é você fazer o que tem que ser feito. E afinal de contas, o que é importante pra gente? O que é que tem que ser feito? Então, hoje eu aprendi a organizar minha vida com objetivo. Ela é intencional. Então, qual que é o meu maior objetivo hoje? É ser a esposa compatível ao marido que eu quero ter. Ser a mãe que vai olhar para frente e vai ver minhas filhas sendo esposas, mães, sendo o meu filho sendo marido, que uma mulher merece ter. Um homem merece ter aquela esposa. Mas para ela atrair essa vida boa, esse relacionamento bom e saudável, ela tem que se sentir saudável. Ela tem que ser saudável. Ela tem que receber. Então, eu não recebi, eu não consegui dar. E aí hoje, antes tarde do que nunca fez tanto sentido para mim. Eu aprendi agora, eu consegui ver o que eu realmente queria e quem eu quero ser, que eu quero ser essa esposa do marido que eu desejo ter, e eu quero ser a profissional dessas mães que não tiveram o conhecimento que nem a minha mãe teve, nem que eu tive, quando a gente precisou. Então a gente soube trabalhar, ensinar que tem que ir, tem que pegar com a unha, tem que fazer, tem que mostrar serviço, tem que ser produtiva, não importa o que vai acontecer com você, mas o importante é a conta paga e comida na geladeira. Claro que isso é importante, claro que isso é importantíssimo, mas se a gente souber fazer direito, a gente vai ter saúde, felicidade, relacionamento, a gente vai ter paz. É uma coisa que eu não conhecia, paz. Eu não tinha paz. Eu não sabia o que era paz. Eu não sabia o que era descansar. Eu achava errado descansar. Eu achava errado parar. Eu achava errado não fazer o que as mulheres da minha família faziam. Eu achava errado quando eu queria fazer alguma coisa diferente e eu via da minha mãe ou de alguém da família assim, nossa, mas quem você pensa que é para fazer isso? Isso tá errado. Você deveria era isso, deveria aquilo. Ó, isso não vai dar certo, não. Então, muita coisa eu abri mão por ouvir que não ia dar certo. Porque o comum no meu sistema é ser guerreira, é ser destemida, é ser combatente, é virar e falar que homem não presta, homem não vale nada, sem homem eu fico muito melhor, eu que faço tudo, eu não preciso de homem pra quê? Se homem não tá fazendo nada por mim, eu que faço. Então, não é culpando o meu sistema, mas mostrando o quanto que é necessário pra gente ter alguém. Você precisa de alguém. Você precisa procurar apoio de pessoas que não estão passando o que você está passando, mas que sabem o que você está passando, onde isso vai chegar, se você não cuidar. Se você não parar de acreditar que se não for guerreira, o mundo vai acabar.
seus filhos vão passar fome, você não vai ter nada, que é mais fácil abrir mão de você mesma, de ter um relacionamento gostoso, que isso não existe, que filho é problema, ou que filho é tudo na minha vida, então, ou seja, tudo mesmo, nem você é nada na sua vida, são seus filhos. Então a gente está acostumado com extremismo, a gente está acostumada a abrir mão e nunca tá o suficiente. E aí a gente carrega ainda muita culpa porque não deu certo, porque não conseguiu, porque meus filhos ainda estão mal, minhas filhas depressivas, minha filha com ansiedade, minha filha tendo problema de relacionamento, minha filha não tendo sucesso, e aí você vai ficar se culpando, Então, existe lado bom de tudo, é claro. Eu ensinei minhas filhas a conquistar o que elas querem, e elas conquistaram. São meninas, são mulheres hoje de sucesso dentro daquilo que elas querem fazer. Elas sabem o que elas querem fazer, elas não estão fazendo o que eu falei, elas estão fazendo o que elas decidiram fazer. Mas existem também faltas, existem ali momentos onde fez falta essa mãe próxima, presente, amorosa, cuidadosa, silenciosa, calma, tranquila. Existe um buraco. Então, assim, eu consegui fazer mais do que eu sabia fazer, claro. Eu dei afeto, sim, mas eu não dei tudo o que eu poderia ter dado e não o suficiente para poder sanar muito das dores que eu trago até hoje. E que eu tenho tentado sempre, uma por uma, tirar. Hoje eu até escrevi uma frase. Quantas camadas a gente precisa curar? Eu escrevi essa frase, acordei e escrevi ela. Quantas camadas nós precisamos curar? Então, são muitas camadas que a gente precisa curar. Muitas. Quantas pessoas você já foi em uma única vida? O que você tem feito? Então, essa reflexão de hoje, do que a sua criança sonhava em ser, em receber e em dar, que você não conseguiu ser, receber ou dar, ou você conseguiu fazer parte daquilo, porque afinal de contas o observador muda a realidade. Quem estava me observando ou quem eu estava observando? O que eu esperava? Quem eu esperava? Será que eu, a adulta, ainda estava esperando a minha mãe vir para fazer o carinho, para dar o tempo e a atenção que eu precisava e que eu queria quando eu era pequena? Quando eu sonhava em ser essa mãe, em ter família, em ter filhos, marido para me cuidar, fazer comidinha e tal. Que mensagem que eu já estava mandando para o meu subconsciente? Que mensagem eu deixei calada dentro de mim quando eu fiz o que minha mãe estava fazendo, que era ser guerreira, forte, destemida, provedora, mas que eu só consegui fazer aquilo porque o meu tempo era para aquilo, o meu corpo, a minha força era para aquilo, a minha energia era para aquilo. Então, quando eu me deparo hoje, aos 42 anos, vendo que eu quero fazer um caminho de volta, um caminho para esse lugar onde eu quero ser a esposa do marido que eu sonho em ter, e eu quero ser a mãe que vai deixar um legado de continuidade nos filhos, deles construírem a família deles, ou se eles decidirem não ter a família deles, mas terem sucesso com as escolhas que eles têm, sem culpa, sem ter que perpetuar nada, sem ter que pagar por nada, né, entre aspas, sem ter que corrigir algo que não era deles. Então hoje eu quero que você reflita um pouquinho, repensa. E essa frase que eu escrevi quando eu acordei de quantas camadas nós precisamos curar, a resposta é quantas forem necessárias para você ter a vida que você sonha. Então com isso eu acabo por aqui o nosso episódio de hoje. E fique muito bem acompanhada com a sua reflexão. Um grande e caloroso abraço. Até semana que vem. E se você quiser falar comigo, mandar a sua história, fazer alguma pergunta para mim, entra lá no meu Instagram, A Mulher Que Existe, ou o Pod Filha da Mãe. Eu estou no YouTube e também no Spotify, Pod Filha da Mãe.